29 de janeiro de 2025, quarta-feira da terceira semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, sua história, sua família. Sintam-se bem acolhidos. Quarta-feira, metade da semana. E hoje, nesta manhã, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe. A leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 10, versículos do 11 ao 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando ao longo dessa semana e da outra semana o texto da carta aos Hebreus, e foram vários dias que o escritor da carta aos Hebreus, ele nos falava sobre a questão, a diferença do sacerdócio antigo em relação ao sacerdócio de Cristo. O sacerdócio antigo era vinculado às iniciativas estritamente humanas. O sacerdócio novo, vinculado à iniciativa de Deus. O Pai entregou à humanidade o seu Filho, que se fez um de nós e que derramou o seu sangue por nós. Também o sacrifício antigo, ele era interminável. Ele não se superava. Por quê? Porque a culpa do povo também era interminável. Quanto mais culpa, mais sacrifícios. Os cultos se prolongavam, os cultos se tornavam intermináveis, as vítimas se tornavam insuficientes. O culto novo, realizado por Jesus Cristo, que é Filho de Deus, foi um culto único, foi uma entrega única, foi uma oferenda única, de uma vez por todas. E essa oferenda se tornou suficiente para cobrir todos os pecados de toda a história humana. Jesus Cristo, a vítima perfeita que se entregou. E Jesus Cristo, ele mesmo, o sacerdote perfeito que entrega a si mesmo. Aí está essa contraposição, meus queridos, da qual nós temos falado vários dias. E hoje ele volta nesse assunto, para enfatizar. Vocês percebem que você pode dizer: nossa, padre, mas esse texto da carta aos Hebreus está se tornando repetitivo, já vários dias falando a mesma coisa. Sim, meus queridos, nós temos que nos lembrar que o escritor da carta aos Hebreus, ele está escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo. Judeus que foram criados, com o hábito de visitar, de prestar culto a Deus do modo antigo. Não é fácil alguém que está acostumado a servir a Deus do modo antigo a passar a servi-lo do modo novo.
Não é fácil uma pessoa que foi educada de maneira muito incisiva nos ritos judaicos, agora ter de deixar, ter de abandonar e dizer para si mesmo, isso já não faz mais sentido. Não é fácil. É a cultura da pessoa, é a história da pessoa, é aquilo que a pessoa aprendeu desde a infância. Então, o escritor da carta aos Hebreus está tentando convencer, ele está tentando explicar o porquê de abandonar os cultos e os ritos antigos de sacrifícios de animais. Porque já não faz mais sentido. E eles precisam assimilar, entender. Então, essa insistência do escritor da carta aos Hebreus, para cada um de nós também, né, deve chamar bastante atenção a cada um de nós, para que nós também sejamos insistentes naquilo que é de Deus. Né? Eu me lembro muito bem, aliás, me fez lembrar essa repetitividade do autor da carta aos Hebreus, o quanto também, muitas vezes, eu tenho mencionado as mesmas coisas aqui, para vocês que seguem as minhas redes sociais, falado dos mandamentos da igreja. Né? Você fala, por exemplo, ir à missa, guardar domingos e festas de guarda, ir à missa todos os finais de semana, é um mandamento da igreja. Né? Fazer jejum, quando manda a igreja, é outro mandamento. Né? Entregar o dízimo é um outro mandamento, preceito da igreja. E quantas vezes eu tenho falado isso, né? E às vezes vai se repetindo. Tem pessoas que cumprem esses preceitos básicos de maneira muito tranquila. Então, me lembra muito bem essa insistência, muitas vezes, na pregação da igreja. Por quê? Nós temos de ter paciência, porque nós convivemos com pessoas que têm experiências diferentes de nós. Né? Eu posso estar lá no quilômetro 100, mas o meu irmão pode estar no quilômetro 2, 3, 4, ou pode estar no ponto de partida. E eu preciso ter caridade e esperar pelo meu irmão. Né? Esperar. Se a gente pegar, por exemplo, um evangelho de Mateus, um evangelho de Lucas. Se a gente pegar um evangelho de Lucas e um evangelho de Mateus, comparar os dois, são públicos diferentes. A comunidade de Mateus era quase a mesma situação da comunidade dos hebreus. Judeus que se tornaram cristãos. A comunidade de Lucas, uma comunidade que não eram judeus. Eles vieram do helenismo, eram pagãos. Então foi mais fácil ensinar o novo para eles do que tirar os hábitos e as manias religiosas daqueles que eram judeus, né? Ritualistas, fiéis à religião. Então a gente precisa ter paciência. Né? É só você que congrega a igreja. Né? É só olhar do lado na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Né? Eu observo muitas pessoas. Né? Quem me conhece sabe que eu fico observando. E às vezes eu vejo pessoas catequistas, ministros da comunhão há 30 anos, 20 anos, 10, pessoas que até falam. E eu fico observando. E essas pessoas às vezes dão um mau testemunho em coisas tão pequenas. Eu falo, tem 30 anos de ministro da comunhão. Um que não pode, né? Devia renovar-se a cada 5 anos, diz as diretrizes da diocese, né? Mas é um exemplo. Tem não sei quantos anos de catequista. E aí a pessoa tem uma deficiência cristã, uma pequenez cristã que não foi superada. E que para mim é algo ainda tão aquém. Né? Por exemplo, né? Uma ministra que tem 30 anos de ministério extraordinário da comunhão, que tem implicância com uma outra pessoa da comunidade, que não conversa. Então, uma vergonha na cara, você tem 30 anos de ministra. É claro, eu estou dando um exemplo, né, minha gente? Mas a gente olha para a gente também, né? Olha, um jovem, né, que tem 5 anos de padre. Estou olhando para mim também. Né? Esse ano eu completo 5 anos de padre. Um jovem que tem 5 anos de padre. Depois mais 1 ano de diácono. Depois mais 10 anos de formação no seminário. E ainda se encontra com tantos pecados e com tantas coisas ainda pequenas. E coisas que se arrastam por longos anos, que não se supera. Claro que muita coisa se amadureceu. Nós somos iguais.
Não é verdade? Então nós precisamos ter paciência com os irmãos, como também os irmãos devem ter paciência conosco. Né? Porque eu vejo, às vezes, muita impaciência no seio da comunidade. Sabe por quê, minha gente? As pessoas, elas costumam olhar somente os pecados, a pequenez, os defeitos do outro. Mas elas se fecham os olhos para perceber, apesar de longos anos de caminhada de fé, quantos defeitos elas têm e elas já deviam ter superado. Não é? Então, o autor da carta aos Hebreus, ele é pedagógico, ele é insistente, ele quer que todos estejam no mesmo grau de amizade, de profundidade de Jesus Cristo. Para ser de Jesus, para estar em Jesus, é preciso abandonar aquilo que já não faz mais sentido. Por isso que ele está insistindo. Né? É claro que aqui na carta aos Hebreus, ele está falando do culto antigo, da prática religiosa antiga. Deixem essas religiões, essa religião, porque não faz mais sentido. Agora veio Jesus, que é a plenitude. Não que essa religião seja errada, não. Ela foi verdadeira por excelência. Né? Ela foi verdadeira. O povo de Israel foi o povo escolhido por excelência. Mas com a vinda do Filho de Deus na terra, né, essa religião, ela cedeu vez a um novo modo de culto, que é o culto do próprio Cristo em relação ao Pai, que é o que nós celebramos na missa. Já não faz mais sentido o antigo. Fez sentido outrora, hoje já não. Então o autor da carta aos Hebreus quer que todos tenham essa intimidade com Deus. Para ser íntimo, para ser de Jesus, é preciso abandonar o que é antigo, o que é velho. Claro que está falando aqui do culto, mas Deus fala para nós, começando por mim, sobre os nossos pecados, os nossos hábitos, tantas coisas que a gente sabe que a gente precisa voltar, deixar para trás, que a gente precisa seguir adiante, e tanta coisa que precisa ser deixada para trás, já não faz mais sentido. Você é convidado a ser uma pessoa diferente. Né? Partilhando com vocês, esses tempos atrás, eu sou muito pensativo, né? Eu estava pensando umas coisas que eu fiz anteriormente, e eu estava pensando assim, nossa, como seria fazer isso novamente, né? No dia de hoje, com essa maturidade que eu tenho, né? E sabe, o mundo velho, minha gente, as coisas velhas, elas não desistem de ficar nos cutucando para nos abraçar novamente. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente está bem e dali a pouco a gente vê um retrocesso na gente mesmo. Você volta para a vida de trás, você volta para a vida velha, você volta para pecados que você fazia tanto tempo que você não cometia. Você volta. É ou não é? Acontece ou não acontece? Acontece. Né? Por isso que o autor está insistindo nisso. Né? E ele está dizendo assim, existe uma única oferenda, e com essa única oferenda, né, levou à perfeição definitiva os que ela santifica. Então, foquem nessa nova oferenda, nesse novo sacrifício, nesse novo culto, que é Jesus Cristo. Deixem o antigo. Não é fácil para os hebreus experimentarem e se decidirem por isso. Eu não sei você, mas existem muitas pessoas que já participaram de outras religiões. E ainda tem na igreja pessoas que estão com um pé lá, um pé cá. Também, essa palavra de hoje é para essas pessoas também. Né? Vai de fim de semana na missa, e na quarta-feira, durante a semana, na terça, na segunda, sei lá quando, a pessoa vai em outra prática religiosa. Não, cada um segue o que quiser. Só que essa pessoa, ela, no fundo, ela não está ela não é toda de Deus, toda de Jesus. Ela não é toda daquilo que ela está celebrando, o sacrifício de Cristo. Porque ela está presa a um outro culto que não é o culto, o sacrifício único de Cristo. É uma questão de experimentar. Né? Eu conheço uma pessoa, não vou falar muito dela, mas eu conheço uma pessoa que
acabou ficando doente e a pessoa, quando se aproxima, fala, porque quando você tá, a pessoa fala, não sei o quê, mas eu tenho fé, Jesus vai me libertar, Jesus, e fala tão bonito de Jesus que parece que a pessoa é um crente exímio, sabe? Nossa, e fala tão bonito de Jesus. Só que a gente sabe que a pessoa, ela tem outras práticas religiosas, que eu não vou falar quais, né? Hoje em dia a gente é processado, né? Não é nem religião cristã, é outra prática religiosa. E fala tão bonito de Jesus, mas será que essa pessoa experimentou Jesus mesmo? Ou será que Jesus, ele se divide, né? Ele se divide? Será que Jesus, ele se fraciona em cultos que se contrapõem? Não, minha gente. É ser todo de Cristo, né? É ser todo de Cristo. Isso começa na prática da religião católica, com seriedade. Isso acontece no abandono de falsas ideias, de falsas ideologias, de falsas religiões. Tem gente que vai na igreja também e é apegado a esoterismo, né? É muito constrangedor para mim, mas vocês sabem que eu sou uma pessoa muito espontânea. Às vezes eu fico quieto, tento, né? Mas se eu tenho oportunidade, tem gente que chega e fala, tudo bem, padre, você... que signo o senhor é? Não sou de signo nenhum. Quem rege minha vida é Deus. E Deus conta com a minha iniciativa, o meu livre-arbítrio. Deus não fez ser humano em forma. Claro que nós sabemos no estudo científico que toda movimentação do cosmos, ela acontece, né? Aqueles estudos dos astros, os astros, eles condicionam a natureza, eles condicionam também o que a natureza em nós influencia, isso não tenho dúvida. Mas agora os astros determinar se naquele dia vai me acontecer tal coisa ou outra, isso é esoterismo, isso é magia, adivinhação, isso não combina mais com aquele que presta culto a Jesus de Nazaré, ou com Jesus de Nazaré, ao Pai, não combina mais, não combina. Né? E outras práticas e simpatias e coisas, não deixa para lá esses cultos velhos, a vida antiga, deixa para lá, seja uma pessoa eucarística. E olha, minha gente, tem muita gente na igreja que não é eucarístico. Isso é um pouco até assustador falar, e para você que está me escutando também deve ser um pouco assustador ouvir isso. Como assim, padre? Tem muita gente que não é eucarística. Eu já falei esse exemplo várias vezes. Tem gente que vai na missa, cabisbaixo, e sai de lá na porta da igreja, pede bênção para o padre. Você não sabe o que você celebrou ali? Você não sabe que naquele altar esteve presente nada mais, nada menos aquele que sustenta toda a existência do universo, aquele que criou todas as coisas, que é Deus em Jesus Cristo, feito sacramento. Você não sabe do que aconteceu ali naquele altar? Você não sabe do que significa o culto eucarístico? Não sabe, porque não produziu efeitos na sua vida, né? Nas suas iniciativas, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, não produziu efeito. A gente começa a perceber o quanto também se faz necessária a evangelização, como o autor da Carta aos Hebreus está evangelizando. A evangelização dentro da própria igreja. Hoje em dia tem se falado muito da dimensão missionária da igreja. Com o pontificado do Papa Francisco, vocês sabem que sempre que ele tem falado muito ao longo de todo o seu pontificado, né? A igreja em saída, a igreja missionária, né? Missão ad gentes, missão, enfim. Tudo bem, é importante, tudo isso é importante. Isso aí faz parte da natureza da igreja. Isso não é coisa nova. A igreja não fosse missionária apostólica, nós não estaríamos aqui, nós tínhamos nos perdido lá nos séculos primeiros pela Palestina. Nós estamos aqui no Brasil evangelizados, igrejas construídas, né? A fé disponível em qualquer lugar que nós vamos, é porque a igreja é missionária, e foi sempre. Mas isso é um segundo plano, é um segundo passo. Porque nós vemos nos evangelhos que antes de Jesus enviar os apóstolos,
Jesus os fez discípulos e os chamou para aprender com ele. Então nós vemos que dentro da igreja tem muita gente que precisa ser evangelizada e está dentro da igreja. Por isso que eu prezo, partilhando um pouquinho com vocês, por isso que eu prezo por uma boa pregação, né? Prepare uma boa homilia, né? Faça uma boa pregação, explore a palavra de Deus, a beleza da Escritura. Por quê? Porque tem gente dentro que precisa ser evangelizada. Sabe, minha gente, claro, tem gente que critica o meu jeito de pregar, né? Mas essas pessoas são as mínimas, né? Cada vez que uma pessoa chega até mim e fala, nossa, padre, gostei tal coisa que o senhor falou que eu não sabia, não sei o quê, mostra que as pessoas que estão dentro da igreja ainda não atingiram a plenitude do conhecimento de Deus. E mostra a necessidade de se pregar, antes de pregar fora, também pregar dentro. Conhecer Jesus, conhecer o culto, conhecer a doutrina, para poder amar a Jesus. Isso é fantástico, isso é fantástico. E a segunda parte desse texto de hoje, o autor vai falar um pouquinho da perfeição do que Jesus realizou. Olha, minha gente, isso é uma coisa minha que eu vou falar para vocês aqui, né? Todo esse contexto da carta aos Hebreus dá a entender assim por parte de Deus. Deus cansou de deixar as coisas nas mãos dos seres humanos, e na verdade é bem isso que ele fala lá no texto de Jeremias, né? Quando ele fala ai dos pastores, porque eles exploram, matam as ovelhas, naquele texto fantástico de Jeremias, como também de Ezequiel. E Deus diz assim, agora eu vou pastorear eu mesmo vou tomar conta das minhas ovelhas. Então eu tenho a impressão, partilhando com vocês assim, tá? Isso aí eu estou pensando, tá bom, minha gente? Eu estou pensando. Eu tenho a impressão assim que Deus parece que ele cansou de contar com os seres humanos, e os seres humanos só fazer borrada, sobretudo na questão da religião. E Deus disse assim, agora eu mesmo vou fazer tudo, vai. Chega de tanto erro, chega de tanto deslize, chega de tanta imperfeição, chega de tanta insuficiência. Eu mesmo vou fazer. E agora vocês vão ver o que é verdadeiramente a religião perfeita. E aí ele envia seu filho. E ele manda seu filho ser sacerdote, embora não seja de linhagem sacerdotal judaica. E ele manda seu filho se tornar ovelha, cordeiro. Ou seja, ser vítima do próprio sacrifício que ele mesmo oferece. Agora sim, nós temos um sacerdote que oferece, e sacerdote é perfeito. E agora nós temos uma vítima que também é perfeita, é eterna. Pronto, o culto agora está perfeito. Porque vocês estavam pensando no culto insuficiente. Vítimas não suficientes, vítimas fracas, pequenas. Agora a vítima é Deus. Olha só, é Deus a vítima do sacrifício. Então esse sacrifício, ele é abundante no perdão dos pecados. Depois desse sacrifício, não precisa mais de mais sacrifício nenhum, porque é Deus a vítima e também o ofertante. Olha que lindo isso, né? Por isso que a Igreja Católica está caminhante no mundo, minha gente. Eu dizia isso também no fim de semana, né? No fim de semana eu falei bastante do que é a palavra e o mistério da igreja. Eu falei no fim de semana, eu falei, gente, vocês acham que a Igreja Católica, uma instituição conduzida, aparentemente, né, numa visão civil, uma instituição conduzida por homens, vocês acham que se fosse somente os homens a deliberar, a decidir, a organizar e a administrar a igreja, vocês acham de verdade que a igreja estaria aqui há mais de 2000 anos no mundo? Já tinha acabado. Quais impérios que subsistiram por tantos anos? Não tem. Se a igreja está no mundo ainda com tantas burradas, tanto de leigos quanto de pastores, é porque por de cima de tudo, por detrás de tudo, é Deus quem a conduz. Porque ela é uma instituição de Deus, mesmo seus membros sendo frágeis. É Deus quem faz. É bem isso que eu acabei de falar. Deus pegou para ele o antigo povo e disse assim, chega, agora eu mesmo vou pastorear vocês.
Por isso que Deus institui um novo povo, a igreja, que agora o sacrifício desse novo povo é o próprio Deus quem vai organizar e vai realizar. Nós não depende mais de nós. O que nos cabe é servir. Por isso que a palavra liturgia, né? Liturgia, do grego, significa ação do povo de Deus. Nós podemos dizer, significa serviço. O que cabe a nós é servir. Porque quem faz tudo para a obra da santificação é Deus. Nós não fazemos nada. Nós só servimos. Olha o culto que a igreja presta, né? O que é a liturgia? Que a gente vai à missa, a gente vê o culto tão bonito e, infelizmente, em alguns lugares tão mal celebrado, né? Tão mal celebrado, num relaxo. Mas a gente vai na missa, olha que culto sóbrio, mas a gente vê o quê? Pessoas que servem a centralidade daquele espaço litúrgico, celebrativo. A centralidade é o altar. Em volta do altar tem muitos seres humanos servindo. Para que Deus, para que Cristo, para que Deus, na pessoa de Cristo, Ele realize o ato santificador. O que acontece em cima do altar, minha gente, é Deus quem realiza. O padre, ele age na pessoa de Cristo, ele é somente um portador do sacerdócio, ele é um instrumento. É Deus quem consagra. A hóstia, aquela matéria, o vinho, aquela matéria aparente, o ato de se tornar corpo e sangue de Cristo é uma transformação que é Deus, na pessoa do Espírito, quem faz. Tudo é Deus quem faz. Nós só fazemos, preparamos, apresentamos. Estamos ali à disposição de Deus. Esse é o novo culto da igreja. Isso deve provocar alegria em nosso coração. Alegria por sermos católicos. Alegria por termos um culto que caminha para a perfeição dos céus, que é a Santa Missa, o sacrifício de Cristo. O que ele tinha de fazer, minha gente, ele já fez. Por isso que no versículo 13, né, que inaugura a segunda parte desse texto, eu não vou me delongar, que já passamos de 27 minutos, ele diz assim: não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Ou seja, né, Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. E não lhe resta mais esperar. Não lhe resta mais nada senão esperar até que seus inimigos sejam destruídos. E é bem verdade. Olha só, o Filho de Deus se encarnou. Nós celebramos o mistério do Natal no fim do ano, até o comecinho do ano. O Filho de Deus se encarnou, se tornou carne, encarnar, mistério da encarnação, se tornou carne, o eterno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, em um momento da história humana, ele entra na história, assumindo um corpo e uma alma, se torna um ser humano, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus se torna ser humano, Jesus de Nazaré, cresce, é formado, aí começa a evangelizar, é batizado por João Batista, começa a evangelizar. No final da sua vida, ele sobe o Calvário, ele sobe o altar da cruz e derrama-se em sacrifício. É morto, escorre o seu sangue em nosso benefício para pagar nossos pecados. No terceiro dia, ele ressuscita. 40 dias depois de ressuscitar, ele volta para o lugar de onde ele veio. Agora ele volta não somente como a segunda pessoa da Trindade, como Deus puro, Espírito, mas ele volta como ser humano, que é Deus. Pronto, ele está assentado à direita do Pai. E não lhe resta mais nada senão esperar até a destruição definitiva de seus inimigos. Por quê? Não lhe resta mais nada. Não tem mais nada para Deus fazer nesse mundo? Sinceramente, minha gente, o que ele tinha de fazer, que é entregar o seu filho amado para ser sacrifício, ele já fez uma vez por todas. Ele está esperando o tempo se consumar, as coisas chegarem ao termo. Ele está esperando. A igreja está semeando, está pregando, está falando. Se as pessoas não estão ouvindo, é problema delas. Ele está esperando. Ele está fazendo a parte dele.
e tudo será destruído. Todos os inimigos de Deus serão destruídos. Por último, a morte, nos diz São Paulo, né? Então, o que cabe a nós? Servir e também esperar, né? Eu sempre digo, e assim eu termino essa reflexão para não delongar, tem muita gente que reza pela conversão de pessoas que amam. E às vezes a gente vem confessar e partilha um pouco a tristeza das demoras do tempo, né? As demoras de Deus. Padre, eu tenho rezado tantos anos pela conversão do meu filho, ou pela conversão do meu esposo, ou não sei o quê, ou não sei o quê. Tantas histórias, né? E eu digo à pessoa, olha, não cabe a você ver a consumação do sacrifício que você está apresentando. O que cabe a você é simplesmente semear, é simplesmente entregar em sacrifício. Espere. É o que Deus está fazendo, segundo o autor da Carta aos Hebreus. Não lhe resta mais nada senão esperar até que seus inimigos sejam destruídos. Continue a rezar, eu digo para essas pessoas, e deixe as coisas acontecerem. Se não acontecer aqui, vai acontecer no último instante da vida dessa pessoa. Mas vai acontecer. Por quê? Porque nenhuma oração passa despercebida em relação à salvação das pessoas. Por mais simples que seja uma oração, ela chega aos céus. Ela comove o coração de Deus. Então continue a rezar perseverantemente. O tempo não é seu. O tempo é o tempo de Deus. Que nós compreendamos, meus queridos, esse mistério. Que palavra linda hoje, hein? Olha só. Força e coragem. Um dia fantástico, cheio de Deus a você. E hoje agradeçamos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos católicos, porque nós temos o sacrifício perfeito, porque nós temos o sacrifício do próprio Cristo. Ele mesmo se oferece ao Pai. Obrigado, Pai, porque nós somos católicos e somos privilegiados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.